Bom, hoje nós vamos mostrar a expansão urbana de Boa Vista. Todo mundo sabe que Boa Vista foi transformada em município em 1890. Naquela época, segundo os registros históricos, Boa Vista tinha menos de 1.000 habitantes. Não cresceu muito até 1943, permanecendo a sua malha urbana aqui na beira do rio. Aqui hoje é o centro da cidade, esse vermelho todo é o centro da cidade. Aqui foi concentrado, portanto, até a criação do território federal. Com a criação do território federal, veio o planejamento urbano da cidade, aqui no centro, né, com avenidas radiais concêntricas, aqui nesse centro, hoje chamado de Centro Cívico Joaquim Nabuco. Esta configuração permaneceu praticamente a mesma até a década de 50. Na década de 50, surgiram outros centros, digamos assim, né? Como São Pedro, que se chamava Roicoro, como Calungá, aqui o São Vicente, surgiram nessa época de 1950. Na década de 60, veja, na década de 60, surgiu São Francisco, surgiu 31 de março, surgiu Aparecida, surgiu 13 de setembro, foi uma expansão já um pouco maior na década de 60. Na década de 70, portanto, anos depois, surgiu aqui o bairro dos Estados, surgiu aqui a Liberdade, Buriti, Asa Branca, LDA, surgiu o Pricumã, surgiu Jardim Floresta, na década de 70. Na década de 80, houve uma expansão significativa aqui nos bairros Jardim Floresta, Caimbé, Tancredo Neves, Santa Teresa, Cambará, Olimpo, Jockey Clube, Centenário. E também aqui na área nobre da cidade surgiu Canarinho, Caçari e o Paraviano. Na década de 90 foram surgindo outros bairros, como aqui o Jockey Clube, Jardim Tropical, Ciro Botelho. Pintolândia já tinha surgido antes, Santa Luzia, Alvorada. Na década de 2000, então, surgiu Nova Cidade, Operário, Bela Vista, Equatorial, etc. Mais recentemente, surgiram, então, cidades satélite, Caraná, União, Jardim, Caraná e Cauamé. Veja, Boa Vista evoluiu populacionalmente da seguinte maneira. Como eu disse, na década em que ele foi transformado em município, em 1890, tinha pouco mais de 1.000 pessoas. Na década de 50, já passou a ter 20.000 pessoas. Na década de 60, passou a 26.000. Depois, 70, 50, 37. Depois, em 81, 70. Em 90, 142. Isso foi uma década significativa, porque foi quando houve a abertura da estrada Manaus-Boa Vista, que trouxe muita gente aqui para a nossa cidade. Em 2000, foi para 200.000. Em 2010, 284.000. Em 2020, 420.000. E em 2021, há uma estimativa do IBGE de 436.000. Nesse momento, há um censo populacional, um recenseamento sendo realizado em todo o Brasil, e projeta-se que Boa Vista vai se apresentar com algo em torno de 500.000 habitantes. Então, essa evolução, que começou aqui na beira do rio, foi se expandindo, foi crescendo, especialmente na direção oeste da cidade, e hoje nós temos aqui, já depois do anel viário,
nós temos também cidade, como por exemplo, o bairro Pérola, do Ayrton Rocha, que são bairros mais recentes, como o do senador Hélio Campos. Então, em síntese, essa é a evolução histórica da nossa cidade de Boa Vista, capital do estado de Roraima. Ok? Muito obrigado e felicidade a todos.